E aí, navegantes, como é que vocês estão nesse dia de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de maio de 2026? Fala aí como é que vocês estão. Tudo bem com vocês? Maravilha? Terça maravilhosa? Como é que tá aí na sua cidade? Tá fazendo calor? Tá fazendo frio? Aqui tá fazendo bem calor. E aí, pessoal, vamos à nossa dose diária da direção? Eu vou fazer a dose diária hoje um pouco diferente. Eu vou, em vez de fazer um versículo na base da dose de hoje, eu vou fazer a leitura do Provérbio 26 todo. E a gente vai desenvolvendo aqui o que precisa. Tá bom? Então hoje a nossa dose diária vai ser uma dose maior. Uma dose maior. Em vez de ser um versículo, vão ser 28 versículos. Beleza? Então vamos lá, vou fazer a leitura de provérbio aqui e vou falando. Essa versão que eu estou lendo aqui é a versão NVI, a nova versão internacional. Então, antes de iniciar a leitura, eu ontem na live perguntei se vocês estavam querendo que eu fizesse um estudo de provérbios, e teve algumas pessoas que falaram que estão querendo, né, esse estudo de provérbios, só que eu ainda não vou iniciar esse estudo. Eu vou deixar para iniciar quando iniciar o mês, para a gente iniciar no provérbio 1, beleza? Provérbio 1, dia 1. Dia 2, provérbio 2. Dia 3, provérbio 3. E assim por diante. Beleza? Por quê? O provérbios, ele é a fonte da sabedoria. Então, a sabedoria você vai encontrar em provérbios e você encontra três tipos de pessoas. Os sábios, os tolos e os preguiçosos. Nos provérbios nós encontramos três tipos de pessoas: os sábios, os preguiçosos e os tolos. Então, ao longo da leitura do provérbio, se você ter esse costume de ler provérbios, você vai começar a identificar alguns comportamentos, tanto os seus quanto nas outras pessoas. E eu já te adianto, para você tomar um cuidado, para você não ficar julgando aquela pessoa que você identificar. Mas pode ter certeza que você vai identificar algumas pessoas, não é só uma, nem duas, nem três, nem quatro, muitas pessoas que estão em provérbios. Ou você vai identificar o sábio, ou você vai identificar o tolo, ou você vai identificar o preguiçoso. Não tem outro jeito. Uma dessas três pessoas você vai identificar. Beleza. Então, como eu falei ontem, o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele fala de provérbios. E lá ele tem uma frase que fala: se você ler provérbio durante um ano, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, mais sábia do que todas as outras pessoas. E se você ler provérbio durante 5 anos, você vai se tornar um milionário. Então, faz mais ou menos quase 2 anos que eu já faço a leitura de provérbios. Então, ainda estou aguardando esse período de 5 anos para me tornar esse milionário que fala no livro. E se você quiser começar a se tornar um milionário, leia provérbio durante 5 anos. Mas, durante esse processo, a gente vai lendo durante esse 1 ano para a gente se tornar uma pessoa mais sábia. E se você quer também se tornar uma pessoa mais sábia, eu te convido a fazer esse estudo junto comigo. E mais para frente, né, como eu falei, a gente vai iniciar o estudo mais profundo de provérbios, com todos os provérbios. Que todos, se você observar, o Provérbios ele não foi escrito em forma de poesia, e sim de paralelismo. O que é o paralelismo? É um tipo de poesia hebraico. Então, você pode observar que em alguns momentos ele não vai ter uma conexão, uma frase com a outra. Então, essa forma de escrita, de poesia, é chamado paralelismo. Beleza? Então vamos lá. Provérbios 26, na versão NVI. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Por que a honra é imprópria para o tolo? Porque o provérbio 26 ele vai falar sobre o insensato. Você vai observar que em todo o provérbio 26 vai falar do insensato.
Porque todo aquele que é insensato é tolo. Então, o tolo, ele é insensato. Então, é melhor você não dar o crédito, vamos dizer assim, para aquela pessoa que é tolo. Mais na frente, a gente vai entender por que, que não é. Por que, que ele fala, assim a honra é imprópria para o tolo. Por quê? Porque o tolo, ele não honra. Ele não honra aquela pessoa que merece honra. Ele não honra o sábio. Porque o tolo, você vai observar que ele só sabe fazer uma coisa: tratar da sua tolice. E hoje, né, durante algum tempo, eu já observei que as maiores tolices não são de criança, são dos adultos. Porque são aquelas crianças que se tornaram adultas, não têm a sabedoria, não têm humildade para reconhecer aquelas pessoas, não têm humildade para honrar aquelas pessoas que realmente têm algo a contribuir. Então, é melhor que você não honre aquele tolo, porque você vai ver aqui durante a leitura. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Vou ler de novo. Como o pardal que voa em fuga, a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. A maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Então, olha só, que como a vara para a costa do tolo é comparada ao chicote para o cavalo e o freio para o jumento. Eu não fui domador de cavalo e muito menos de jumento, mas eu já vi, né, algumas pessoas falarem sobre domar tanto cavalo quanto jumento. O cavalo você doma mais fácil, teoricamente, né? Isso é o que eles falam. Mas o jumento tem alguns momentos que ele não é domado de forma alguma. Quando ele põe na cabeça dele que ele tem que ir para frente ou que tem que ir para o lado, o freio, não sei se você sabe o que é freio, o freio coloca na boca do jumento e do cavalo também, né? Se coloca na boca e aí puxa, e é o freio, né? Que aí você controla ali a direção do jumento, né? Se você quer que ele vá para a esquerda, para a direita, enfim. O tolo é comparado ao jumento. Olha só, porque o jumento, se você diz para ele ir para ali, ele não vai. Assim como o tolo. O tolo, com a sua tolice, você pode colocar alguma coisa para ele, falar alguma coisa para ele, mas ele não vai seguir a sua orientação. Porque o tolo só saber da sua tolice. Ele não vai receber a instrução. Porque o sábio, ele recebe a instrução. O sábio, ele sabe receber a instrução. Ele sabe ser corrigido. O tolo não. O tolo, ele se revolta, ele fica com a sua tolice e não ouve a repreensão. O sábio, ele ama a repreensão. Quando a gente entrar no estudo mais profundo de Provérbios, você vai identificar, né, esses versículos que eu estou falando. Então, não responda ao insensato com igual sensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Então, esse versículo quer dizer o quê? Que você, quando alguém é insensato com você, se você responder ao insensato, você vai se rebaixar, entende? Você vai se rebaixar, se diminuir, para chegar lá no grau que ele está, no estado que ele está, entendeu? E vai se igualar a ele. Porque quando você é sábio, você, como a gente até viu ontem, que o sábio ele tem domínio próprio, ele fala, a cidade dele tem muros erguidos, então o sábio ele sabe controlar a língua. O sábio ele tem um freio na língua. Assim como o freio para o jumento, a vara é para os tolos, mas o sábio tem um freio na língua, porque ele sabe o momento, ele tem um domínio próprio. Então ele não vai se deixar abalar por qualquer insensatez do insensato, do tolo. Por quê? Ele sabe o momento certo de falar. Então, quando você responde de igual para igual ao insensato, você se iguala a ele. Aí,
você pode pensar que o sábio, a pessoa que é sábio, ele não entra em nenhuma briga, mas ele encerra todas as brigas. Por quê? Porque ele não compra a briga de ninguém, porque ele não responde ao insensato. Ele não se iguala àquele sensato, mas ele encerra todas as brigas. Por quê? Porque a pessoa que é sábia, ela não quer confusão, entendeu? Mas se precisar, ele sabe resolver. Porque o sábio, ele enxerga o problema. O sábio, ele enxerga aquilo que tem que fazer. Ele enxerga além do insensato. Então, o que eu digo para você? Não responda ao insensato com igual insensatez. Não sei se você já ouviu um ditado que aqui encaixa bem nesse versículo. O mal por si se destrói. Então, não responda ao insensato, porque senão você vai ficar igual a ele. Eu não sei como é a sua relação em todos os âmbitos da sua vida, mas você pode encontrar em algum momento uma pessoa, um insensato, um tolo com insensatez, ou dentro de casa, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, com filha, com amigo, ou com amigo. Enfim, quando ele é insensato, não responda com insensatez. Espera. Porque se você, mesmo que você for dar uma palavra de sabedoria para aquela pessoa, uma palavra de orientação para mostrar para ela que ela está sendo insensata, ela não vai te ouvir. Sabe por quê? Porque lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, diz assim, ó, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, o despedaçarão. Entende? Então, mesmo que você tenha uma palavra de sabedoria naquele momento para o insensato, ele não vai lhe ouvir, porque você vai estar atirando pérolas aos porcos. E o que acontece quando atira pérolas aos porcos? Ele quebra aquelas pérolas e as pérolas cortam o pé do porco. Aí começa a sangrar, começa a doer, e aí o porco ainda vai botar a culpa de quem lançou aquelas pérolas para ele. Que isso a gente fala de quê? De vitimismo. Então, não responda um insensato, um tolo, com a sua insensatez. Senão você igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Entendeu? É a continuação daquilo que eu estou falando. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, quando você responde uma ofensa, quando você responde uma insensatez, ele conseguiu aquilo ali que ele queria. Que é o quê? Desequilibrar. Porque o insensato, ele não tem nem bom senso e nem equilíbrio. E quando você responde ele com a insensatez, você desce do seu equilíbrio, desce do seu bom senso e você fica desequilibrado. Entende como é que é? Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. Então o insensato vai achar que ele ganhou. Por quê? Porque ele conseguiu desequilibrar. E na verdade, ele pode ter ganho mesmo. Porque quando você responde com insensatez, ele ganhou. Porque ele conseguiu. Ele conseguiu se destabilizar. Ó, 21 quilômetros, hein, Felipe? Eu estou buscando ser sábio e sensato. Vamos ver se o meu joelho deixa. Eu não sei se eu aguento nem 5 km. Mas não bora, tênis eu vou levar. Beleza? Dia 9 eu saio daqui de Santarém, dia 10 chego aí, em Goiânia. Bora lá, bora pra cima. Então, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Não sei se você compreendeu o que eu falei. Como cortar o próprio pé ou beber veneno,
assim é enviar a mensagem pelas mãos do tolo. Então, você vai honrar aquele tolo? Você vai confiar no tolo? Você vai dar uma mensagem para ele importante e ainda vai cobrar dele? Eu posso falar para você assim, ó. Eu me admiro do sábio que envia a mensagem pelo tolo. Porque pode ter certeza, aquela mensagem vai chegar truncada. E quando aquela mensagem chegar lá no destino, pode ser que ainda o tolo ainda vá falar mal de você, que levou a mensagem. Então, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar a mensagem pelas mãos do tolo. Como pedem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Então, aquilo que é bom na boca de quem não presta, não vale nada. Ou não vale quase nada. Por quê? Hoje, você pode encontrar muitas pessoas que falam bonito, falam de uma forma bem elegante, mas a gente pode observar o seguinte: às vezes essa pessoa pode ser um tolo com uma mensagem, uma palavra mais clara, e ela não está vivendo aquilo que ela está falando. Porque hoje, uma das coisas mais difíceis que a gente pode encontrar nesse meio é o quê? É a pessoa que fala aquilo que vive e vive aquilo que fala. Então, mas a pessoa que está em busca de sabedoria, ela está em busca de falar daquilo que pratica. Por quê? Tem um outro provérbios que fala que é melhor a sabedoria do que o ouro e a prata. E tem outro provérbio que fala que venda tudo o que você tem para adquirir sabedoria. Então, mesmo que você não tenha uma casa bonita, mesmo que você não tenha um carro legal, mesmo que você não tenha uma roupa elegante, não esteja de paletó, de terno, mas se você vender tudo e adquirir a sabedoria, pode ter certeza, a sua mensagem vai ser condizente com aquilo que você está falando. Entende o que eu falo? Então, um provérbio na boca de um tolo é inútil. Você compreende o que eu falo? Então vamos lá. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Por quê? O que é a tiradeira? Aqui na minha região a gente chama de balador, aí na sua região eu não sei como é que chama. Ou estilingue, né? Mas aqui na minha região a gente chama de balador mesmo. Amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Porque quando você amarra a pedra na tiradeira que você vai atirar, aquela pedra volta para você. Então, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinho nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Por que fala do ramo de espinho na mão do bêbado? Porque a pessoa, quando está bêbado, ela não sente mais. Então, pode ter o espinho que for na mão dele. O espinho está ali, pegando na mão dele, mas ele está bêbado, então ele não vai sentir. Então, ó, tanto faz, entendeu? Assim é o provérbio na boca do insensato. Ele não sente. Por quê? Como ele fala mesmo daquilo que ele não está vivendo, então para ele tanto faz. Ele só vomita aquela santidade. Eu não sei se você já encontrou alguém assim, né? Mas isso aí pode ser uma realidade, você encontrar muitas pessoas que são tolas e insensatas. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Não sei se você está compreendendo isso. Vamos lá, vou ler de novo. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Por quê? Não sei se você tem empresa, não sei se você contrata alguém para trabalhar na sua casa, não sei. Mas quando você vai contratar um serviço, né, de alguém, ou um serviço, na sua empresa, ou para fazer alguma coisa na sua casa, então, como o arqueiro que atira ao acaso, sem mira, né, vai tirar por atirar. Assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa.
Então, a pessoa que é sábia, ela vai fazer o quê? Ela é expert em recrutamento e seleção. Porque a pessoa que é sábia, ela olha dentro de si, ela se conhece e conhece o outro. Então, só dessa parte aqui, a gente poderia fazer outra live só falando de recrutamento e seleção. Então, e isso pode acarretar consequências para a sua vida e se a gente não souber recrutar, consequências enormes. Porque assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Assim acontece nos casamentos também, quando a gente é insensato. O primeiro que passa. Se você contratou aquele primeiro que passou, pode ter certeza que você vai ter que investir muito mais em treinamento. Porque você não investiu no recrutamento e seleção, então você vai ter que investir no treinamento. Entende o que eu estou falando? Então, ainda tem outra coisa. Quando a pessoa contrata o serviço de um tolo ou daquele primeiro que passa, dependendo de como você está, se você não tiver a sabedoria certa mesmo, você não vai querer demitir aquela pessoa. Ou então você fica com tanta pena de demitir aquela pessoa que quando você demite, você ainda pergunta para ela se ela tem alguma outra pessoa para indicar, ou um primo, ou um parente, ou alguma coisa assim. Por quê? Você quer dar um docinho para ela ali, sabe? Não quer sair mal na foto. Então, como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Eu não sei se você já viu o cão, o cachorro, quando vomita, ele vai lá e lambe o vômito dele. Você já viu isso? É uma coisa nojenta, né? Porque o cachorro, quando ele vomita o vômito e ele lambe de volta, ele acha que aquilo ali é a única coisa que ele tem. Entendeu? Que é a única coisa que ele tem. Então, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, a única coisa que o insensato faz é vomitar a sua insensatez e voltar de novo. Porque para ele está certo. O insensato, ele sempre está certo. Ele não tem a humildade de reconhecer quem é mais sábio que ele. Então, para ele, é muito mais fácil vomitar a insensatez dele e comer de novo do que vomitar e deixar ela para lá. Porque ele quer continuar sendo insensato. Porque a única coisa que o insensato faz é trabalhar a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio, mas há esperança. Mas há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha só. Há mais esperança para o insensato do que para a pessoa que se julga sábio. Por quê? Diz um outro provérbio, que eu agora não vou lembrar o versículo exato, mas depois você pode pesquisar aí, que fala que você conhece alguém que se julga sábio, mas há esperança mais para o insensato do que para ele. Então, quem se julga sábio, lembrei agora, porque eu esqueci. Aquele que fica calado se passa por sábio. Aquele que se fica calado se passa por sábio. Então há mais esperança para o insensato por aquela pessoa arrogante que bate no peito. Não, eu sou sábio. Eu sou sábio. Então, porque o sábio, ele não se julga sábio. Porque o sábio, ele não fica falando para os outros que ele é sábio, ele não fica se intrometendo em conversa que não foi chamado. Ele dá um conselho quando quando alguém pede um conselho. Então, há mais esperança para o insensato do que para a pessoa que se julga sábio. E a pergunta que fica, você conhece alguém que se julga sábio? Ou você se acha uma pessoa sábia? Cuidado,
há mais esperança para o insensato do que para ele, ou para você. E o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Então, o que é que acontece? Olha só, o preguiçoso, lembra que aqui vão ter 3 tipos de pessoas, os sábios, os tolos e os preguiçosos? O preguiçoso, antes de ir, ele já diz que vai ter um leão no caminho, e feroz, para ele não ir. Entende como é que é a coisa? Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Então, a porta gira na dobradiça. Então, ele só faz rolar na cama, rolar na cama, rolar na cama e não faz exatamente nada. E eu até ainda diria que também seria aquele rangido. Você viu aquela porta, quando a gente abre, ela faz... Entendeu? Ali, quando você vai falar com o preguiçoso, aí, poxa, você pode fazer aquilo ali para mim? Você faz aquilo ali? Você pode fazer isso? Aí já vem aquele... rapaz, sabe o que é? É porque eu tenho que fazer tal coisa, tal dia. Então, não seja preguiçoso. Beleza, vamos lá. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à sua boca. Já pensou? O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta para a boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que são os famosos sábio de internet, ou não estou agora aqui lembrado, está ali nos comentários, nas lives, sabe de tudo, sabe da vida das pessoas, sabe o que fazer com a vida das pessoas, mas não tem um bom senso, porque ela se julga, o preguiçoso que não está fazendo nada, mas só está com o dedinho dele ali julgando as pessoas, escrevendo nos comentários, falando alguma coisa, se julga mais sábio do que 7 homens sábios com bom senso. E como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, porque se você pegar pelas orelhas um pão qualquer, ele vai se voltar contra você. Assim é quem se mete em discussão alheia. Eu não sei se você lembra de um ditado que diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E eu fiz uma dose diária falando: não entre em guerra que não é sua. Então esse versículo fala muito sobre isso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Então quem é que entra em discussão alheia? É o tolo. O sábio, como eu falei, ele não entra em nenhuma guerra, mas ele termina todas. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Eu não sei, aqui eu tenho um ponto muito, muito bom para você refletir. Eu não sei se você conhece alguém assim, que ele tira uma brincadeira sem graça, mas no final das contas ele diz: não, eu estava só brincando. Entendeu? Eu não sei se você conhece alguém. Se você conhece alguém aqui, fala para mim aqui nos comentários. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. Porque quando a pessoa vai atirar uma brasa, para atirar aquela brasa, ele tem que se queimar. Porque se ele vai pegar com a mão, ele vai queimar aquela brasa, a mão dele naquela brasa. Entende? Então ele lança aquela brasa e aquela flecha enganando o seu próximo. Porque aquela tal brincadeira, se pegar, pegou, entendeu? Não, mas eu estava só brincando, entendeu? Rapaz. Então, saiba que essas pessoas são tolas e insensatas. Porque o Provérbio 26 fala somente sobre isso, sobre a pessoa que é insensata. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então é isso aqui que a gente está falando, entendeu? Sem lenha. Então, não dê mais lenha para o tolo. Não dê lenha para a fogueira do caluniador. Deixa ele,
que o mal por si se destrói. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar as discórdias. Eu não sei também se você conhece pessoas assim, que são pessoas intrigueiras. E tem outro provérbio que fala muito mais disso. Aquela pessoa que traz a discórdia, que é o leve trás, entendeu? É tolo e insensato. Vai ali, finge que é teu amigo, aí pega ali para saber da tua vida, o fofoqueiro. Você conhece? Já ouviu falar? Fofoqueiro. Aí vai ali, te faz de amigo, vai para outro lugar, aí leva aquela conversa e chega lá, conversando com outra pessoa. Olha, o fulano estava falando de ti ali. Está levando intriga, fazendo intriga entre os outros. Entendeu? E pode ter certeza, se a pessoa fala mal de você, ou melhor, de outra pessoa para você, pode ter certeza que ele está falando mal de você para outra pessoa. Entende isso? Então, é a pessoa fofoqueira, que causa intriga e discórdia. Fuja dessa pessoa. Lembra o que diz aqui no versículo 1? Como a neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Entende o que eu falo? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Entendeu? Então cuidado, que pode ser muito agradável a palavra daquele caluniador em alguns momentos, né? Ou não. Ou ele pode estar só querendo te enganar. Entendeu? Eu não sei se você conhece aquela pessoa que é narcisista, ou então que é aquela pessoa que é intriguenta, porque sabe que eu tenho medo? É daquelas pessoas que falam baixinho, sabe? Olha, vem cá, deixa eu te falar. Paz, tu nem sabe, menino, olha. Aquela pessoa ali estava falando assim, assim, assim. Já pensou? O que tu acha disso? Cuidado, viu? Descem saborosos até o íntimo. Quando você vê aquela pessoa, tá igual uma sucuri. Eu não sei se você sabe o que é uma sucuri. Ela pegou, vai rodando, 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 apertando. Quando você vê, já foi. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Já viu aquela expressão lobo em pele de cordeiro? Então é isso aí que ele está falando. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. A camada de esmalte, bonito, brilhante, mas por dentro é barro. Então, os lábios amistosos podem ocultar um coração maldoso. Então, é isso que eu estava falando para você. Sabe, aquela conversa baixinha, sabe? Ei, fulano, olha assim, isso aqui, assim. Cuidado, viu? Cuidado. Muito cuidado com esse tipo de pessoa. Tolo e insensato. E podem ocultar um coração mau. Não é que essa pessoa tem um coração mau, mas é que ela pode ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então, quando um odeia um outro, disfarça as suas intenções. Sabe aquele tapinha na costa? Chega lá, poxa, meu amigo, aí dá um tapinha na costa. Quanto tempo eu não te vejo? Poxa, que saudade. Mas virou a costa e está falando mal. Por quê? Mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Pode ter certeza, o mal por si se destrói. A pessoa pode esconder o tanto que for, mas a sua maldade será exposta em público e ela vai ficar tão envergonhada, mas tão envergonhada, que ela vai se esconder, porque ela é tola e insensata. Então ela prefere se esconder porque ela foi exposta ao público, a sua maldade foi exposta em público, e ela, por ela não admitir que ela está certa, é melhor ela se afastar daquele ambiente, começar a falar mal de todo mundo,
e achar que é ela que está certa. Entende como é que é a coisa? Então, quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. E a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. Então, essa mensagem final, esse versículo 28, é a minha mensagem final para você. Porque a nossa boca, as nossas palavras, ela tem que ser palavras de fé, de amor e de esperança. Porque um sábio, ele tem palavras de fé, amor e esperança. Então, um sábio, ele tem que falar palavras para edificar o outro. Por mais que em outro provérbio fala que um amigo afia o outro, mas tem que ser palavras para edificar e não para diminuir, e não para falar mal, e não com maldade no coração. Então veja aquilo que você está falando, veja quais são as palavras que você vai falar para outra pessoa para edificar ela e não para diminuir. Beleza? Fala aqui para mim se você está gostando desse tipo de estudo do provérbio, se você quer que eu faça mais estudo de provérbios, se você quer que tenha um estudo mais profundo, a gente pode iniciar. A gente pode iniciar, como eu falei, no dia 1, provérbio 1, dia 2, provérbio 2. Beleza? Então eu te convido também a acessar meu link na bio, entra no meu grupo do Instagram, do WhatsApp, tá bom? Compartilha essa live, entra no meu canal no YouTube, eu sou Flávio Araújo, para acompanhar os vídeos, que eu deixo esses vídeos aqui salvos lá no canal do YouTube. No link da bio também você vai conhecer o meu programa O Despertar, para você sair desses padrões repetitivos. Se você sabe que não tem, que você tem o que tem que fazer e ainda não conseguiu fazer, tem alguma coisa que te trava, tem alguma necessidade de aprovação, bloqueio de paternidade, maternidade, eu posso te ajudar com isso. Aí você pode entrar no link, conhecer mais do meu programa e entrar diretamente em contato comigo. Beleza? Meus amigos, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Antes eu te aconselho, faça a releitura de Provérbio 26 e veja qual foi a frase que mais te marcou. E eu te peço que vai no meu último vídeo aqui no meu Instagram, no meu último vídeo que eu postei, e deixa lá qual foi a frase que mais te marcou de Provérbios. E eu vou tirar uma foto aqui, se você quiser tirar um print e você quiser postar nos stories e me marcar, eu vou repostar todo mundo, tá bom? Bora lá, tirar foto. Então, é o seguinte, a gente se vê amanhã. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.